Queridos irmãos, de volta para a nossa exposição do Evangelho de Mateus, nós encerramos no primeiro domingo desse mês o Sermão do Monte, capítulo 7, do Evangelho de Mateus, e nós temos estudado a série O Discipulado de Jesus segundo Mateus. A nossa intenção não é expor 100% do Evangelho de Mateus, mas somente as partes em que Jesus está interagindo com os seus discípulos. Então, por exemplo, curas e parábolas, a maioria delas, ficarão de fora do nosso estudo. Nós vamos então olhar hoje o capítulo 8 de Mateus, versículos 18 a 22. Mateus 8, 18 a 22. Diz assim o texto bíblico, Mateus 8, 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, por termos o privilégio de estarmos na tua casa. Nós louvamos ao Senhor, nós entregamos, ó Pai, nossas ofertas. Nós, ó Pai, oramos a Ti algumas vezes e agora eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale, que a gente se cale, ó Deus, que o nosso coração esteja tranquilo nesse momento, que nada venha a tirar a nossa atenção, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração de cada um de nós. Apesar de mim, Pai, tenha misericórdia e usa-me, Senhor Deus, nesse momento, como vaso de barro, para que a Tua voz seja ouvida em cada coração aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma grande alegria estar de volta a este púlpito depois do tempo de férias. Tirei 2 semanas e foi um período muito bom, muito proveitoso. Tivemos um grande refrigério. Nesse período, eu tive a oportunidade de rever antigos amigos e de conhecer novos amigos. E um dos amigos que eu pude rever foi um antigo professor do seminário, chamado Hermisten Maia Pereira da Costa. Esse pastor, hoje, ele já há muitos anos, ele mora em Maringá. Eu pude encontrar com ele, com a sua esposa, nós tivemos 2 dias lá muito agradáveis. E o reverendo Hermisten é um homem muito inteligente, muito habilidoso, completamente devotado à missão de pastor e de professor. E um professor assim, ele marca os alunos. Se você perguntar para qualquer pastor que se formou no seminário Reverendo José Manuel da Conceição, lá em São Paulo, qualquer um vai conhecer o reverendo Hermisten. Ele já deu aula em Campinas poucas vezes, se eu não me engano, mas em São Paulo sempre. E lá nos anos de 2001 a 2005, quando estudei, a gente teve a alegria de conhecê-lo, de conviver com ele e de aprender muitas coisas com ele. E provavelmente você também deve ter tido algum professor ou professora que marcou a sua vida. Claro que esse meu professor que eu citei não foi o único, tiveram outros.
E você também, seja lá no ensino fundamental, no ensino médio, talvez lá no curso superior ou na pós-graduação, você deve ter conhecido alguém que marcou a sua vida. Alguém com quem você se identificou, alguém com quem você aprendeu grandes coisas, não somente a instrução do curso, a matéria, a disciplina do curso, mas alguém que te ensinou coisas preciosíssimas para a sua vida. Alguém, quem sabe, que você talvez até quisesse imitar. Alguns professores se tornaram professores porque foram influenciados por seus antigos professores. Ser professor é um grande privilégio, uma grande dádiva e uma grande responsabilidade, porque o professor é aquele que está lá na frente e ele é observado. Ele não dá aula somente da sua matéria, da sua disciplina na qual ele se formou, mas ele é uma pessoa modelo ali na frente. As pessoas, os alunos o observam, o olham como alguém que é digno de ser imitado. E assim também é na casa da gente. A maioria de nós não é professor profissional. Nós temos algumas irmãs aqui que são professoras, mas os demais não são. Mas se você é pai, você é mãe, você é um professor, você é uma professora, porque você ensina os seus filhos. E você sabe muito bem que criança aprende muito mais pelo exemplo. Você pode ensinar o seu filho alguma coisa, mas se você não faz aquilo que você ensinou ao seu filho, ele não vai fazer. Você pode ensinar o seu filho, por exemplo, a ir na igreja, mas se você não vai na igreja, ele não vai. Você pode ensinar seu filho a orar, mas se você não ora, ele não vai orar. Então vejam, desde a mais tenra infância, nós aprendemos por exemplo, por imitação a exemplos, seja na nossa casa, seja na escola, na faculdade, durante toda a vida. Mas nem todo exemplo, ou melhor, nenhum exemplo humano pode ser imitado completamente. Mesmo os melhores pais e mães ou melhores professores cometem erros. Somos pecadores, somos imperfeitos. Então você lá com os seus filhos, ou você que leciona lá na sua sala de aula, certamente você já cometeu algum erro e você se envergonhou disso. E você não gostaria que seus alunos ou seus filhos imitassem os seus erros. Porém, existe apenas um que é digno da nossa total imitação, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, de forma correta, foi chamado pelos seus discípulos de mestre. E nós vimos hoje de manhã, na devocional que o presbítero Márcio nos trouxe, que ele não tinha formação acadêmica. Jesus Cristo não tinha cursado teologia aos pés de escribas e fariseus, como por exemplo Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, um doutor em teologia. Mas Jesus Cristo, ele recebeu todo o seu ensino do próprio Pai. Ele é o próprio Deus, e o próprio Deus não precisa ser ensinado por ninguém. Ele tem toda a sabedoria, e Jesus, enquanto esteve aqui na terra, transmitiu o seu ensino às multidões, mas especialmente aos seus discípulos. Porém, meus irmãos, nem todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, para falar a verdade, a maioria delas não tinha ideia do custo que é seguir a Jesus. Jesus, ele nunca fez propaganda enganosa. Talvez você já tenha comprado um produto porque você foi influenciado pela propaganda e quando você foi usar aquele produto, você se decepcionou. Assim, puxa, eu pensava que isso aqui era tão bom, mas na hora que você foi usar, que você chegou na sua casa, você desembrulhou, você viu que aquilo lá não cumpria as promessas do marketing, da propaganda. Isso se chama propaganda enganosa. Jesus, ele nunca fez propaganda enganosa aos seus discípulos. Jesus, ele nunca iludiu os seus discípulos, muito pelo contrário. Jesus sempre deixou claro quanto custa ser discípulo, quanto custa segui-lo. Custa caro, muito caro. E, infelizmente, da mesma forma como no passado, nos dias em que Jesus pisou nesta terra, até hoje,
algumas pessoas também não fazem ideia do custo que é ser um cristão, o custo que é ser um discípulo de Jesus. Algumas pessoas pensam que ser cristão se resume a professar a sua fé, ser batizado, tornar-se membro de uma igreja, contribuir financeiramente, ser assíduo e está tudo muito bom. Eu faço isso no domingo, cumpro as minhas obrigações no domingo e a minha vida de segunda a sábado eu vivo do jeito que eu bem entender. Algumas pessoas pensam assim. Outras, que se dizem cristãs, expressam um cristianismo personalizado. O que é isso? Eu sou crente do meu jeito. Então elas adequam a fé cristã à sua agenda e ao seu temperamento. Elas relativizam os ensinos de Jesus. Elas tentam adequar a fé e a prática cristã a si mesmas. Em ambos os casos, Jesus reprova essas pessoas. São discípulos reprovados. Será que você se encontra em uma destas duas situações? Será que talvez você seja alguém que não faz ideia do custo do discipulado ou talvez tenha tentado personalizar a fé cristã ao seu próprio jeito? Bom, nessa noite, meus irmãos, nós vamos ver duas pessoas que estavam perto de Jesus. Uma delas aproximou-se de Jesus e queria seguir a Jesus, não fazendo ideia das suas implicações. E outra pessoa foi chamada por Jesus, mas impôs condições a Jesus. Queria segui-lo sim, mas segui-lo do seu próprio jeito. Então o tema de hoje, meus irmãos, é este: discípulos reprovados. E o primeiro discípulo reprovado é aquele que não conhece o custo. Eu chamo esse discípulo de afoito, precipitado ou ansioso. Aquela pessoa que não tem ideia do que é ser um cristão. Versículos 18 e 19 dizem assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus vivia cercado de multidões. Nós vimos aqui que havia muita gente ao redor de Jesus. A maioria dessas pessoas eram curiosos. Eles haviam ouvido Jesus ensinar, pregar no monte, e elas ficaram maravilhados. Você viu lá no final do capítulo 7 de Mateus, que eles ficaram maravilhados que ele não ensinava como os escribas e os fariseus, mas ele ensinava com autoridade. Então eles ficaram impressionados com a pregação de Jesus. Aqui no capítulo 8, se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver que Jesus, ele fazia muitas curas. Ele curou um leproso, ele curou o criado de um centurião, ele curou a sogra de Pedro, ele realizou muitas outras curas, ele expulsou demônios. Aquilo era algo que evidenciava Jesus, que colocava Jesus ali visível para todo mundo. Então as pessoas queriam estar perto daquele homem. Que homem é esse? Que homem que não se compara a nenhum outro, que cura, que expulsa demônios, que ensina. A gente quer ficar perto desse homem. Eu e você, se estivéssemos em Israel no primeiro século, na década de 20 e 30 ali, onde Jesus exerceu o seu ministério, certamente que eu e você provavelmente estaríamos querendo ficar perto de Jesus. Porém, meus irmãos, essas pessoas não tinham ideia do que é ser um discípulo de Jesus. Num dado momento, quando Jesus estava ali cercado de muita gente, ele deu uma ordem aos seus discípulos mais próximos, né? Ele vai escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, lá no capítulo 10. Então muita gente seguia ele, mas ele ainda não havia escolhido quem seriam os seus apóstolos, os seus discípulos mais próximos. Então tinham muitos ali, então ele pega e ordena: passemos a outra margem. Eles estavam em Cafarnaum. Ele tinha se hospedado na casa de Pedro, onde ele curou a sua sogra, e ele tinha que atravessar o mar da Galileia. Ele ia para a terra de Gadara, onde ele expulsou o demônio daquele gadareno. Então Jesus, ele ia atravessar o mar da Galileia de norte a sul.
Ele falou, vamos passar para outra margem. Claro que não ia todo mundo com ele, eles iam num pequeno barco, e a gente vai ver isso no domingo que vem. Nesse ínterim, um escriba se aproximou dele e disse, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Um escriba. Podia ser qualquer pessoa, mas um escriba. E é interessante que os escribas, eles foram por muitas vezes condenados por Jesus, criticados por Jesus. Lição de casa, lá na sua casa, leia com calma Mateus capítulo 23. E aí você vai ver o que Jesus falou a respeito desses homens. Esses homens eram homens muito inteligentes, eles eram verdadeiros mestres da lei, eram homens que conheciam bastante a Bíblia. Mas eles, juntamente com os fariseus, foram criticados por Jesus porque, primeiro, eles não praticavam o que eles pregavam e, segundo, porque eles impunham pesado jugo sobre o povo. Então era algo surpreendente um escriba, um mestre da lei, querer seguir a Jesus. Talvez qualquer outro pastor ficasse animado, lisonjeado em ter alguém assim na sua igreja, um doutor em teologia na sua igreja. Ele vai me ajudar, ele vai dar aula de escola dominical, ele vai pregar. E ainda mais com duas características que esse homem demonstrou. Primeira delas, esse escriba chamou Jesus de mestre. Eram os escribas que eram chamados de mestre. Aliás, lá em Mateus 23, depois você vai ler na sua casa, Jesus ele condenou eles porque eles se ensoberbeciam. Somos os mestres. Então, um escriba chamar outra pessoa que não era escriba de mestre, esse homem é humilde. Seu coração foi quebrantado. Ele está chamando Jesus, um carpinteiro sem estudo, sem formação teológica, de mestre. Puxa vida, além de ser um homem inteligentíssimo, um homem conhecedor da lei, é um homem humilde. Você não gostaria de um homem desse na sua igreja? Segundo lugar, este escriba disse que seguiria Jesus por onde quer que fosse. Olha só, um homem inteligente, mestre da lei, humilde e disposto. Você não gosta de gente disposta na igreja? Todo pastor gosta, todo presbítero gosta de ter crentes ali dispostos, chegando ali e falar, eu quero te ajudar, eu faço o que você me pedir, eu faço. Pessoas dispostas são bem-vindas na igreja, não é verdade? O problema, meus irmãos, é que, apesar de aparentemente esse homem poder ser ou poder se tornar um ótimo discípulo, não era bem assim. Jesus sonda corações. Esse homem animado, disposto, afoito, quem sabe até ansioso, ele foi reprovado por Jesus no versículo 20, quando Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho de Deus também é o Filho do Homem. É a primeira vez nos evangelhos que aparece essa expressão, que é dita pela boca do próprio Jesus. Ele se diz o Filho do Homem, o Deus que se tornou o homem para morrer no lugar dos homens. E como ele diz aqui, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você conhece o evangelho, não é verdade? Quando Jesus estava no ventre de Maria ainda, não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus não tinha sua casa própria. O sonho de muita gente é ter a sua própria casa. Jesus não tinha a sua própria casa. Jesus ele ficava de casa em casa, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, porque ele não tinha morada certa. Jesus não tinha nem mesmo sua própria cama. Domingo que vem a gente vai ver que Jesus, de tão cansado que ele estava, lembre-se, ele era homem, ele se cansava. De tão cansado que ele estava, ele não esperou chegar do outro lado da margem, procurar uma casa com uma cama e ali dormir. Ele dormiu no próprio barco, e não era um barco luxuoso, não era um cruzeiro, mas era um barco de pescadores.
Então Jesus ele nunca teve um lugar para chamar de seu, um pedacinho de chão, um lugarzinho que ele pudesse chamar de seu aqui na terra. O dono de todas as coisas, o Senhor do universo, nesta terra não teve nem mesmo um túmulo próprio para ser sepultado, mas ele foi sepultado num túmulo emprestado. Sabe como que Jesus era sustentado? Lá em Lucas 8, de 1 a 3, diz o seguinte: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Sabe quem sustentava Jesus e os apóstolos? Essas mulheres. Creio que não eram somente elas, deveriam ter outras pessoas também. Aí você fala, puxa, então Jesus não trabalhava, Jesus era sustentado por mulheres. Pelo contrário, olhe bem o texto, olhe de novo o versículo 1. No versículo 1, lá de Lucas 8, diz que ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino. Ele trabalhava assim, ele pregava o evangelho, só que ele precisava comer. E outras pessoas, de maneira voluntária, de maneira piedosa, sustentavam Jesus. É interessante que aqui na fala dele, para aquele escriba, ele vai dizer que até as criaturas mais simples tinham as suas casas. As aves do céu têm os seus ninhos. Se você observar, as aves elas sempre voltam para os ninhos no final do dia. Ela tem o seu lugar certo ali, ela tem a sua casinha ali para que ela volte no lugar para que ela volte no final do dia, para onde ela choque os seus ovinhos. As raposas, que são animais selvagens, animais que vivem nos matos, nos desertos, elas também têm os seus covis, têm lá as suas tocas, têm lá o seu lugar para que elas possam voltar para casa. Até mesmo as criaturas menores, as mais simples criaturas, tinham o seu próprio lugar. Jesus não. Jesus, como eu disse, que sonda corações, pela resposta que ele deu àquele escriba, nós podemos entender quais eram as suas intenções. Empolgado com as curas, com o ensino, com a expulsão de demônios, talvez aquele escriba, vislumbrado com tudo aquilo, quisesse viajar o mundo ao seu lado. Vou para onde o senhor for. Então ele pensava, puxa, Jesus vai viajar, vai para vários lugares, eu quero estar ao seu lado. Isso é comum, por exemplo, com jovens. Às vezes a gente vê em algumas igrejas, e eu já vi isso, jovem chegar assim e falar assim, pastor, eu quero para a obra missionária, eu vou para a África, eu vou para os países distantes pregar o evangelho, e às vezes aquele jovem nunca falou de Jesus para o colega dele da escola, da faculdade. Não, mas eu vou para onde Jesus me mandar. Nessa empolgação, nessa ansiedade. Assim estava o coração daquele homem. Vou para onde o Senhor que vou seguir o Senhor para qualquer lugar. E possivelmente aquele escriba estivesse pensando também, quem sabe, em ter alguma vantagem financeira, se hospedar em algum lugar confortável. Pelas palavras de Jesus isso fica bem implícito, porque Jesus que sonda corações respondeu àquele homem exatamente isso: olha, eu não tenho parada fixa. Mesmo os animais mais simples têm a sua casinha, têm o seu lugar. Eu, o Filho do Homem, não tenho parada fixa. Vejam, meus irmãos, Jesus aqui não está ensinando que é pecado você ter a sua casa. Não, não é isso. Também Jesus não está ensinando que é pecado você ter bens materiais, ou até mesmo que seja pecado ser alguém rico. Não. A Bíblia nos mostra alguns servos de Deus que eram ricos, muito ricos. Abraão, Isaac, Jacó, Jó.
Homens muito ricos, mas que eram homens que empregavam as suas riquezas no reino de Deus, para a glória de Deus. Jesus também, meus irmãos, está nos mostrando que as riquezas, nós não podemos colocar o coração nas riquezas, como a teologia da prosperidade. Seguir a Jesus não é ficar rico. Ninguém fica rico se tornando membro de uma igreja, como a teologia da prosperidade tanto ensina, tanto prega. Muito pelo contrário, quando alguém se torna um cristão, ele vai sofrer perdas. Ele vai sofrer alguns prejuízos, mas alguns são empolgados, alguns se tornam membros de igreja, alguns se tornam cristãos, ou acham que são cristãos, mas depois aquela empolgação passa, e eles veem que ser cristão é muito mais custoso. Jesus, ele contando aos seus discípulos a parábola do semeador, logo após ele contar a parábola, ele explicou a parábola para os seus discípulos. E lá em Mateus 13, 20 e 21, ele diz que tipo de pessoa é essa? Essa pessoa que chega na igreja empolgada e fala, vou fazer aquilo que você quiser, eu vou seguir a Jesus, vou para os lugares mais longes por Jesus. Lá em Mateus 13, 20 e 21, diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantas pessoas, quantos membros de igreja empolgados com a igreja, com suas programações, com a sua estrutura, com os seus membros, acabam abandonando a igreja, abandonando o evangelho, abandonando Jesus, porque eles perceberam que seguir a Jesus é muito caro, é muito custoso. Esse é o primeiro discípulo reprovado, mas existe ainda o segundo, é aquele que quer fazer do seu próprio jeito. Versículo 21 de Mateus 8 diz assim, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Não é apenas o discípulo afoito que Jesus reprova, ele também recusa aquele que quer ser discípulo do seu próprio jeito. Aqui um rapaz, ele chega para Jesus, ele quer seguir Jesus, ele é sincero, mas ele coloca uma condição para Jesus. Ele fala, Senhor, eu te sigo, mas espera eu primeiro sepultar o meu pai. E esse texto, meus irmãos, ele é difícil, ele é um texto muito difícil. Essa condição que esse homem coloca traz um nó na cabeça de teólogos, de comentaristas, de pastores, porque a gente não sabe se o pai daquele homem realmente tinha morrido. Existem duas possibilidades. A primeira é que o pai daquele homem era um homem, estava vivo, mas já estava idoso e a morte dele se aproximava. Era questão de tempo e o pai daquele homem morreria. Aquele homem era um judeu e todo judeu conhecia os mandamentos e todo judeu então conhecia o 5º mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. Então seria algo prudente, belo, algo aprovável. Puxa, olha só, um discípulo que se preocupa com seu pai, um discípulo que honra seu pai, um discípulo que ama seu pai. Isso é visível não só no Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, como também no Novo. Lá em 1 Timóteo 5:8, Paulo ele ensina o seguinte, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Então, tem que se cuidar dos seus familiares. É algo prudente, é algo bom, é algo que Deus espera de nós. Então, parece que o pedido desse homem era um pedido justo, era um pedido pertinente, se o pai estivesse vivo. Se o pai estivesse morto, suponhamos que o pai tinha acabado de morrer.
Então, na primeira situação, o pai ainda estava vivo, mais idoso, morte se aproximando. Espera, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu cuidar do meu velho primeiro, deixa eu cuidar do meu pai primeiro, até ele morrer e eu sepultá-lo. Depois que eu não tiver mais essa obrigação, eu vou segui-lo. Mas pode ser que aquele pai tinha morrido mesmo, tivesse acabado de morrer. E esse filho, como um bom filho, deveria ter a difícil tarefa de mexer com os trâmites do velório e do sepultamento. Em Israel, os velórios eles duravam vários dias. As pessoas iam lá prantear, às vezes eram contratados pranteadores, lembra das carpideiras? Isso vem de muito antigo. E aquilo era um evento. O velório e o sepultamento de alguém era algo que era um evento, mas o filho tinha ali que dar toda a assistência para que seu pai ali fosse sepultado com dignidade. Então existe essa outra possibilidade. O texto bíblico ele não é claro se o pai ainda estava vivo ou se o pai já havia morrido e estava só esperando ser sepultado. Mas veja uma coisa. Veja a resposta de Jesus. Versículo 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Pesado, né? Os mais desatentos podem pensar que Jesus foi rude. Puxa, Jesus é o pai dele. Se estivesse vivo, idoso, deixa ele cuidar do pai idoso. Ou se tivesse morto, mais chocante ainda, vai abandonar o pai lá, morto, e não vai fazer nada, não vão preparar o sepultamento do pai. A questão aqui, meus irmãos, o ensino de Jesus aqui neste versículo, é que o discipulado deve ser a prioridade da vida do cristão. Ele não aceita concorrência. Jesus, ele é a pessoa mais importante na vida do discípulo, mais importante até mesmo que os seus familiares. Mais importante até mesmo que os seus familiares. Lucas 14, 26, o próprio Jesus disse o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O amor dado a Jesus por nós deve ser um amor prioritário, superior ao amor que nós damos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais. Sim, nós devemos amar nossos familiares. Jesus ele não está ensinando que nós devemos odiar a nossa família, não é isso. Mas é que Jesus não admite concorrência. O amor dado a Jesus é diferente do amor dado a outras pessoas. Porque é um amor adorador. Nós adoramos a Ele. Nós não podemos adorar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. O problema, meus irmãos, é que alguns não entendem isso. Por isso que Jesus disse: deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Jesus está falando aqui o seguinte: deixe os mortos espirituais, aqueles que não são meus discípulos, sepultarem os mortos físicos. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é o seguinte: que algumas tarefas, por mais importantes ou urgentes que sejam, podem ser feitas por outras pessoas. O cristão ele deve ter um compromisso prioritário com o seu Senhor, com o seu Mestre, com Jesus. E se você tem parentes incrédulos, e creio que você tenha, todos nós temos, você deve se lembrar que quando você se converteu, as suas relações familiares mudaram. Às vezes mudam um pouco, às vezes mudam mais, mas mudaram. As conversas mudam. Por exemplo, as conversas e piadas sujas com os primos e os cunhados, você não participa mais. As fofocas com as tias e as primas, você deixou de lado.
O domingo, tradicional dia da família se reunir, agora para o crente é o dia do Senhor. Não significa que ele não vá reunir-se com a sua família do domingo, mas aquilo não pode impedi-lo de estar na igreja, seja de manhã, na escola dominical, seja à noite, no culto. Por quê? Porque ele entende, o cristão entende que estar servindo ao Senhor é a prioridade, é o mais importante. Nós não podemos, meus irmãos, colocar condições a Jesus para segui-lo. Senhor, eu sigo o Senhor, mas é do meu jeito, quando eu tiver tempo. E assim muitos de nós acabam caindo no erro, por exemplo, no nosso dia a dia. Olha, Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Você não tem que fazer isso todo dia? Mas, Senhor, eu vou orar quando eu tiver tempo. E aí você acorda atrasado ou meio sonolento, não está com tempo ali ou não está com condições de ler a Bíblia e de orar, você já sai para o trabalho, você tem o seu dia cheio de atividades, você volta para casa, toma o seu banho, come, quando você vê, você está morrendo de sono e você passou aquele dia e não leu a Bíblia e orou. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver mais condições, eu vou ler a Bíblia e orar. Ou então você está com muitas coisas para fazer, tem muitas provas lá na faculdade ou lá na escola, e tem a prova de segunda-feira. A prova de segunda-feira é uma maldição para crente, viu? Porque o que tem de crente que falta no domingo para estudar para a prova de segunda? Espera aí, nós temos professoras aqui presentes. Você teve o semestre inteiro para estudar. Você teve o sábado, você teve a semana inteira. No domingo? Não, mas é que eu tenho prova amanhã. Percebe que nas mínimas coisas a gente pode relativizar o nosso serviço ao Senhor, a gente se esquece daquilo que é prioridade. Jesus ele disse para aquele homem: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, deixa que outros fazem, tem coisa para fazer no domingo, deixa que outros fazem, você vem e me segue. Foi a resposta de Jesus no versículo 22. Nós somos chamados por Jesus, meus irmãos, para segui-lo sem reservas, a entregar tudo. Jesus ele não quer o seu dinheiro, Jesus ele não quer os seus bens, Jesus ele não quer o seu tempo, pura e simplesmente. Jesus quer você como um todo, quer a mim como um todo. Não é quando dá tempo, não é quando eu puder, não é de acordo com o meu temperamento ou com a minha agenda, mas Jesus ele quer você completo. E seguir a Jesus é imitá-lo, é olhar para ele não como um professor que a gente admira, é muito mais que um professor que você teve no passado e eu também, que a gente admira, mas é como nosso Senhor, Salvador, Deus e Mestre. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo, é andar nos seus passos, é falar como Ele, é pensar como Ele, é agir como Ele. E Ele se esvaziou da sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele veio a este mundo como um homem frágil, mortal, sem pecado, mas ainda assim um homem, como eu e você, que se cansava, que tinha fome, que tinha necessidades, um homem que sentiu dores, um homem que carregou sobre si a sua cruz no nosso lugar, e Ele nos chama a fazer a mesma coisa, a segui-lo, a fazer aquilo que Ele faz, a andar nos seus passos. E aí eu pergunto aos irmãos, finalizando, quando Jesus ele olha para cada um de nós, o que Ele vê? Será que Ele vê um discípulo afoito, ansioso, que, Senhor, eu vou para onde o Senhor me mandar, eu faço o que o Senhor quiser, mas não entende que existem implicações, existe um custo para segui-lo? Será que Jesus olha para nós e vê discípulos que colocam condições? Senhor, tá bom, eu te sigo, mas é quando eu puder, tá? Deixa eu sepultar meu pai primeiro. Deixa eu cumprir as minhas obrigações primeiro. Aí quando eu tiver um espaço na minha agenda, eu vou te servir.
Será que Ele olha para nós e Ele vê discípulos assim? Será que nós amamos mais as coisas do mundo, mais as nossas próprias coisas, mais a nossa própria vida do que a Ele? Ou será que nós nos desapegamos de tudo e nos apegamos somente a Ele? Eu concluo com uma frase, uma citação do pastor Jonas Madureira em seu livro O Custo do Discipulado. Ele disse o seguinte, abro aspas: pense nisso. E se você perder tudo que acha que possui, o que será de você sem a sua família e seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão, não tenha mais herança, patrimônio, nem imóveis. Imagine que você não tenha mais nada disso. Tudo que lhe restou é Jesus apenas. Você acha que mesmo assim conseguiria viver feliz? As respostas que damos a essas perguntas sinalizarão se estamos seguindo a Jesus ou se estamos perdidos no meio de uma multidão que segue e observa Jesus sem, contudo, se comprometer com Ele. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos discípulos aprovados por Ele, a calcularmos o custo do discipulado, a servi-lo não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer que nós o sirvamos. Que Ele nos abençoe. Amém.